Após o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, que é o próprio Deus que se vestiu de carne, morreu e ressuscitou e está dentro dos que creram. Ele também quer morar dentro de você, basta você chamá-lo, Senhor Jesus. A paz dele, que excede todo o entendimento, vai encher todo o seu ser e o meu ser. Vamos chamá-lo? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ele é Deus, Ele é o Espírito que dá vida. Que a paz desse Senhor esteja na tua vida e na minha vida. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo o Novo Testamento, a Bíblia Sagrada, o livro de Mateus, capítulo 9. E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Graças a Deus que o Senhor passou para outra margem. Como pai, ele não tinha experiência de sofrer as tribulações que os seres humanos que ele criou passam. Mas quando ele se fez carne, ele se vestiu de carne por meio de Maria, ele passou para outra margem, a margem onde nós, seres humanos, estávamos e estamos, e vivenciou as experiências humanas. E ele encontrou aqui um paralítico deitado numa cama, uma pessoa que não conseguia mais andar, caminhar. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Com certeza, a nossa paralisia espiritual, quando você não consegue mais caminhar com Deus, são consequências dos pecados, daquilo que nós ofendemos a Deus. E o Senhor, que é o médico dos médicos, vem até nós e fala assim: olha, eu vou perdoar os teus pecados. Vou te dar uma folha em branco para você começar a escrever de novo. E eis que alguns dos escribas, entre si, diziam: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: por que pensais mal no vosso coração? Os religiosos não gostam de ver as pessoas libertas da paralisia. Porque um paralítico espiritual, muitas vezes ele está amarrado na cama da religião, onde ele não consegue se libertar. E os religiosos muitas vezes têm mais interesse que a pessoa fique ali, amarrado à cama da religião, do que ser liberto e perdoado pelo Senhor. Pois o que é mais fácil dizer ao paralítico: perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse então o paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. O que era mais importante? O perdão dos pecados ou a cura física? Tem tantas pessoas que estão tão bem fisicamente e que morrem e descem ao Hades, para o Seol, lugar de tormento, porque na sua vida não creram e receberam o Senhor. E levantando-se foi para a sua casa, e a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Os religiosos não tinham percebido ainda que aquele homem era diferente dos outros, que aquele homem era o próprio Deus vestido de carne, e que ele só não tinha o poder para curar a paralisia, como para perdoar os pecados que causou a paralisia. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. Ele era um fiscal de renda, o Mateus. Ele estava na alfândega, olhando e cobrando os impostos do livre comércio. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram os publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Quem eram os publicanos e pecadores?
eram os colegas de Mateus, eram seus colegas de trabalho. E muitos deles talvez viviam da propina, dos impostos que eram embolsados. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mateus foi escolhido pelo Senhor, um publicano e um pecador. Eu também sou um publicano e um pecador. Quem nessa terra consegue ser justo? Quem nessa terra consegue viver ileso, sem cometer nenhum tipo de infração, seja qual ela for, financeira, de postura, de autoridade? Quem consegue viver a vida humana aqui 100% justo? Não tem nenhum justo. Quantas pessoas no seu horário de trabalho deixam o seu posto e saem lá fora escondidinho e vai fumar ou vai beber? Isso não é uma infração grave? Está sendo pago para trabalhar e está indo fumar e beber? Quantas pessoas que são revestidas de autoridade, são policiais, estão envolvidos com coisas ocultas, com narcotráfico, com tanta bandidagem? É fácil? Não, não é. Mas não significa que nós vamos tomar esse caminho. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas eu quero te ajudar você a entender que não é fácil para ninguém, em nenhuma posição de profissão, você ser uma pessoa correta. Porque o sistema não é correto. E quem é o chefe desse sistema? É o diabo. Por isso que ninguém consegue ser correto. Eu sou 100% correto. Não tem. Só Jesus foi. E Jesus chama esses, como Mateus, que estava envolvido talvez com muitas situações negativas, considerado um pecador, publicano, para ser seu seguidor e transforma ele num vaso de bênção. Jesus, porém, ouvindo eles, disse: não necessitam de médicos, são os macios doentes. Que bom, né? Que nós temos um médico que pode nos curar. Curou o paralítico, agora está curando o Mateus. Talvez de estar envolvido com tantas coisas ocultas e negativas envolvendo propinas. Ide, porém, e aprendei o significado: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E o Senhor não veio realmente chamar o justo, porque o Senhor falou que Deus olhou e não achou nenhum justo, nenhum sequer. Não se julgue você de eu tenho minha moral é elevada. Engano seu. Você está se auto-enganando. Não importa a profissão que você tenha. Todos os dias nós temos que conviver com situações que, se nós avaliarmos, nós assim, puxa, isso aqui não é justo. Então nós temos que andar na misericórdia do Senhor. Olharmos para a situação, pedirmos misericórdia para o Senhor e caminhar. Com certeza Ele vai transformando esses pecadores publicanos em pessoas justas. Eu não sou justo, não. Mas eu creio que já melhorou um pouco. Como assim? Vai caminhando com o Senhor que Ele vai te transformando dia a dia. Então chegaram ao pé deles os discípulos de João. Quem é esse João? É o João que batizou Jesus. Qual que era o encargo, o ministério do João que batizou Jesus? O João Batista. Era ser um precursor do Senhor. Avisar para as pessoas que era chegado, que o reino de Deus estava próximo, que Jesus já ia se manifestar. E quando ele se manifestasse, todos deveriam segui-lo. Mas o João gostou de ter discípulos para si. Hoje as pessoas gostam de ter seguidores. Tenho tantos membros no meu grupo. Tenho tantos seguidores no meu Instagram. Tenho tantos seguidores aqui na minha igreja, que não é igreja, é religião. Então chegaram ao pé deles os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam?
Você viu? Aqui tem os discípulos de João, os discípulos dos fariseus e os discípulos de Jesus. O que você acha que deveria ser? Ter esses três grupos são os discípulos de Jesus. Então os fariseus e os discípulos de João faziam concorrência com os discípulos de Jesus. E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Poxa, se você está tendo um momento de fartura, de gozo, de alimentos, você vai ficar sem comer? E tem variedades de frutas, de todo tipo de alimentos que você gosta, que vai fazer bem para a sua saúde. Você vai deixar de comer? Ou você vai comer? E quem é que proporciona toda essa alimentação nas casas? O esposo, o pai. Isso, na sua maioria das vezes, é assim que funciona. Porque se o pai preparou o banquete, você vai ficar sem comer? O pai já ganhou o pão, já preparou a mesa farta, você vai ficar em jejum. Mas o Senhor falou assim: mas dias virão em que eles jejuarão, porque o esposo será tirado. Então, quando ele morreu e ressuscitou, ele foi tirado fisicamente do meio das pessoas. Mas hoje ele está numa posição muito melhor. Como espírito, ele está em todo lugar e dentro de todos os que creram. Se você desfruta dele dentro de você, você vai viver amargurado, triste, abatido. Eu vou fazer um jejum para ver se Deus me cura. Vou fazer um jejum para ver se Deus liberta daquilo ali. É porque você não viu o banquete que ele preparou para você, ou você não quer comer o banquete dele. O Senhor disse assim: vinde a mim, porque eu vou dar vida para vocês e vida em abundância. Ninguém coloca um remendo no pano, de pano novo em roupa velha, porque semelhantemente o remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Nem deita-se vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres. Entorna-se o vinho e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos e assim ambos se conservam. Eu e você somos vasos velhos ou novos? Você vive da velhice, da tradição? Meu pai, minha mãe, meu avô fazia assim, eu vou morrer fazendo assim. Você é um vaso velho? Ou você é um vaso novo? O Senhor também diz que ele se renova a cada manhã. Nós também precisamos nos renovar a cada manhã com ele. Nós precisamos ser vaso novo e roupa nova, para que o Senhor possa se manifestar por meio de nós. E não vivermos atrás da tradição do João Batista nem dos fariseus. Fazer as coisas como uma rotina, como um ensinamento humano de aquilo que está sendo feito para Deus. Dizendo-lhe ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando, seguiu os seus discípulos também, e eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou-lhe na orla das suas vestes. Jesus estava indo ressuscitar uma menina que morreu, porque ele é a ressurreição. Quem poderia resolver o problema daquele pai que tinha perdido a sua filha? Tinha morrido. Só a ressurreição era o remédio. Não adiantava fazer massagem cardíaca, dar remédio, nada. Ele estava morto. Só tinha uma coisa que resolvia o problema: ressurreição. Aí tinha uma mulher que estava com hemorragia há muitos anos, perdendo a sua vida todos os dias. Só tinha um remédio: alguém que era capaz de estancar a sua hemorragia. Porque ela dizia consigo: se eu tão somente tocar na sua veste, ficarei sã. As vestes lá em Apocalipse são os atos de justiça dos santos. Então, quando as pessoas tocavam em Jesus, tocavam na justiça dele. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem ânimo, filha, tua fé te salvou.
Imediatamente a mulher ficou sã. Eu fico maravilhado quando o Senhor se manifesta como cura e libertação, que não tem campanha de 1 dia, 10 dias, 90 dias, 7 dias, não tem campanha de sal, de vassoura, de lencinho, de paninho, nada. O Senhor olha e fala assim, tua fé te salvou. O Senhor toca e fala assim, levanta, menina. Tabita cumi, levanta-te, menina. E Jesus, chegando à casa dele, o chefe, vendo os instrumentos e o povo em alvoroço, disse-lhes, retirai-vos que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. A menina mostra que ainda era uma inocente, ainda era uma criança. E quem é inocente, que morre na inocência, não morreu pagando, é do Senhor. O Senhor falou assim, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles são o reino de Deus. E a menina tinha morrido na sua inocência, ela era do Senhor. Por isso que ela dormia, ela não tinha morrido. E Jesus falou para ela, a senhora só está dormindo. Riram-se dele. E logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus, pegou na mão da menina e levantou-se. Espalhou aquela notícia por todo aquele país. Olha que coisa maravilhosa. Jesus chegou, pegou na mão da defunta e ela levantou. Não é maravilhoso? Quando o Senhor quer operar na minha vida e na tua vida, Ele vem e pega na nossa mão e faz a gente andar e ponto final. Mas estava morto, mas você já está andando, já está perfeito. Esse é o milagre da ressurreição. É o milagre do Criador. É o milagre da cura. Ele é a cura. Ele é a fonte da ressurreição. Ele é a fonte da cura da paralisia. Ele é a fonte do perdão dos pecados dos coletores de impostos injustos. E você não precisa se lastimar e se jejuar para Ele te socorrer. Se Ele quiser, Ele só olha para você e fala, está tudo resolvido. Vai, não peques mais. Partindo Jesus dali, seguiram-nos 2 cegos, clamando e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. Os cegos clamavam. Não falava assim, Senhor Jesus, cura nós. Não. Naquela multidão, eles sabiam que era a chance deles, era a única oportunidade. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós aqui? E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. Jesus disse-lhes, credes vós que eu possa fazer isso? Disseram eles, sim, Senhor. Tocou os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se abriram, e Jesus ameaçou-lhes, dizendo, olhai para que ninguém o saiba. Não é rico demais? Você está cego? O Senhor toca, você vê. Não precisa se tornar seguidor de uma... Agora, você não pode mais sair dessa religião, dessa igreja. Não é igreja, é religião. Porque foi aqui que Deus fez a obra em você. Tudo engano. Vamos fazer aqui uma campanha que Deus vai responder a sua oração. O Senhor quer que você creia nele, que você esteja disposto a viver por ele. E ele vem e toca e pega você pela mão e toca nos seus olhos e fala para você, dá a palavra para você. E você é restaurado. Mas tendo ele saído, divulgaram-se a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo, endemoniado. E expulso o demônio, falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Mas os religiosos, os fariseus, diziam, este expulsa os demônios pelos príncipes dos demônios. Todos os religiosos, quando verem você indo direto ao Senhor e sendo curado e liberto por Ele, ainda é capaz de falar para você que você está seguindo os demônios, por isso que você foi liberto. Não dê atenção. Aqui o Senhor fez o mudo falar, porque era o demônio que fechava a sua boca. Eu creio que hoje há muitos endemoniados, até filhos de Deus, porque são mudos, não falam a palavra de Deus. Porque cometeram pecados de idolatria, foram atrás dos ídolos e ficaram mudos como eles. Não fala nada, não sai nenhum som da garganta dos ídolos. E percorria Jesus todas as cidades,
e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino. Não é da salvação. Porque o do reino inclui o da salvação, que é o de graça, da graça. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Mas essa é só a primeira parte. A segunda parte é o reino. A salvação é de graça pela fé. O reino não, é tomado à força. Você vai ter que se negar a você mesmo. Você vai ter que vencer a multidão e as pessoas que mandam você ficar quieto. E você tem que clamar: Jesus, eu estou cego, vem curar-me. Senhor Jesus, se o Senhor não ressuscitar minha filha, nós vamos enterrá-la no cemitério daqui a pouco. E o Senhor passa pela coletoria, passa pelo velório e vai restaurando todas as coisas. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. E que é isso? O Papa é o meu pastor, o padre é o meu pastor, o bispo é o meu pastor, o apóstolo é o meu pastor, o missionário é o meu pastor, o pastor é o meu pastor. Aí você vai ver a situação das ovelhas. Estão cegas, paralíticas, morrendo de desnutrição, morrendo de hemorragia, de febre. Essa é a situação das ovelhas. Os falsos pastores comem até o berro da ovelha. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Se você tem alguém para ser o teu líder espiritual, o teu pastor, seja ele padre, evangélico, seja lá o que for teu guia espiritual, você é como uma ovelha que não tem pastor. Então disse-lhe Jesus: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Os ceifeiros não são o dono da seara, é o fazendeiro que é. Então hoje o Senhor precisa nos ajudar a andar pela seara. O que nós vamos encontrar na roça? Paralítico, defuntos, pecadores, ladrões, que roubam, que pegam propina, gente morrendo, perdendo a vida. E o Senhor falou assim: me leva eu lá até eles, que eu vou pegar na mão deles, que eu vou tocar nos olhos deles, e eles serão libertos. Por isso que o Senhor falou assim: de pregar o evangelho. Quem faz tudo isso é o evangelho. E o evangelho não é só você contar para a pessoa que Jesus morreu e ressuscitou por ela. Não, o evangelho é uma pessoa. Se você der a pessoa para ele, que é Cristo, e ela receber, ela será liberta de todas essas situações. Amém? Senhor, que maravilha nós sermos frutos e pés de plantas da sua roça, e sabermos que o Senhor é o dono da roça. Nos ensina, Senhor, a sermos ceifeiros nessa roça, a levarmos todos os frutos ao Senhor, porque a roça é do Senhor. Santo Deus, abençoa. Nos ajuda a te levarmos aos paralíticos, aos cegos, aos pecadores, porque nós somos um desses tais. Por isso nós te recebemos dentro de nós e pedimos a sua graça, o seu sangue, o seu perdão, a sua misericórdia. Como é bom, Senhor, nós vivermos debaixo da tua graça, da tua bênção. Nós não precisamos fazer penitência para o Senhor ser um conosco, para o Senhor nos socorrer. O Senhor já o é na nossa vida. Glória a Deus. Amém. Deus te abençoe ricamente. Que Ele se lembre de mim. Não vá atrás dos fariseus, do João Batista, dos saduceus, dos invocadores de demônios, de imagens de escultura, de ídolos, de espíritos. Vai atrás do Filho de Davi, Jesus Cristo, o Senhor, Deus vestido de carne, que morreu e ressuscitou. Clama a Ele. Fala para Ele aparecer para você, você vai vê-lo.
tocá-lo. Que o Senhor nos ajude a andar nesse caminho. Glória a Deus. Aleluia.